Dani também pergunta se nesse momento dos 144 mil que os judeus vão reconhecer Jesus como Messias, né? Vocês já responderam isso, sim. Ela pergunta, ou se vai ser na época das duas testemunhas. Não sei, eu acho que a Dani quer dizer assim, qual é o papel das duas testemunhas e o papel dos 144 mil. Né? Me parece que as duas testemunhas são voltadas para o público judeu, né? Para os judeus. Os pastores podem explicar melhor essa questão. Na semana passada, até só recapitulando, foi a live sobre as duas testemunhas. Então ali houveram vários apontamentos, até eu vou devolver para o pastor de Martino, que ele fez uma ponderação muito interessante, se não me falha a memória, resgatando aqui, de que as duas testemunhas falariam na segunda metade. Talvez seja por isso que a pessoa está fazendo essa pergunta. Mas eu estou muito afinado aqui com a fala da Bianca, de que as duas testemunhas elas estão pregando em Jerusalém, porque elas vão ser mortas na cidade onde o Messias foi crucificado. Disso nós falamos na aula passada, vou falar assim, na aula passada de Apocalipse 11, as duas testemunhas, elas são mortas ali em Jerusalém. Já os 144 mil, conforme os dois Ricardo estão dizendo aqui, é uma evangelização mundial. Então, isso que a Bianca falou já define muita coisa. O fato de que as duas testemunhas estão bem como aqueles profetas veterotestamentários de que nós já falamos na aula passada, com teor a Israel. E esses 144 mil com essa capacidade de fazer o povo compreender o Antigo Testamento. Porque ainda pegando carona no pastor Ricardo Souza, quando você, pastor, faz essa leitura do Lucas 24, 44, o versículo seguinte ele diz, foi brilhante essa leitura, na lei, nos profetas e nos salmos. Aí no versículo seguinte, Jesus, o que o texto diz? O que o Lucas informa? E Jesus começou a abrir o entendimento deles para as escrituras. Quais escrituras? Essas que o Ricardo Souza citou. A lei, os profetas e os salmos. Então imagine o contexto dessa passagem, porque os 144 mil, eles conhecem a lei, os profetas e os salmos. Imagina eles evangelizando o mundo, interpretando a lei, os profetas e os salmos e dizendo que elas se referem a Jesus. Né? Isso. Olha, interessante aqui que surgiu uma pergunta, Dan RJ. Eu achei interessante que ele perguntou, o Evangelho do Reino, que será pregado em todo o mundo, somente vai se cumprir por meio dos 144 mil? É isso que eu ia dizer até, porque eu vejo Mateus 24:14 num contexto exatamente internacional, que e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Eu vejo dessa maneira. Quando eu vejo os 144 mil pregando internacionalmente, numa questão internacional, eu vejo Mateus 24:14 sendo cumprido, num contexto, um odiando o outro, está uma confusão danada ali nesse contexto aí. Então, é pregado, porque tem toda a tecnologia. O judeu é uma pessoa inteligente, você vê pelos tantos números de prêmios Nobel que eles têm ganho aí pelo mundo. Eles conhecem o Velho Testamento, falam no mínimo 2 línguas, vão ter se convertido, tem o selo do Deus vivo. O que mais que precisa? É evangelismo. Eles têm uma corrida contra o tempo, os anjos estão segurando o juízo, porque está num contexto ali segurando um juízo muito forte, e eu creio que sim, se completa Mateus 24:14 ali. Perfeito.